Olá, aqui é repórter Ronald Risato. Nós estamos novamente aqui no Tio Armênio, depois de 3 meses que nós estivemos aqui conversando com o Arnaldo Garcês, e na época ele estava fazendo uma exposição aqui, estava se preparando para ir para a Itália. Ele foi à Itália, voltou. A semana passada ele fez uma exposição aqui, mas eu não estive presente, não deu para registrar. E agora nós estamos aqui para conversar de novo. Como é que foi a sua exposição recente? Depois nós falamos da Itália. Bem, eu vim a princípio para Manaus para aplicar uma série de oficinas com a Secretaria do Estado, mas devido a esse problema da estiagem a gente não conseguiu fazer. Então criou o segundo plano, que era fazer uma amostra para poder garantir a minha subsistência aqui em Manaus. Essa exposição começou no sábado passado, no restaurante Terra e Mar. Está aberto ainda ao público, vai ficar pelo menos por mais 2 semanas. A exposição foi muito interessante, porque nós unimos como sempre. Sempre no meu trabalho eu uno a música com apoio, para chamar as pessoas, chamar os amigos. Então degustamos uma noite de jazz. Foi muito bom. Ótimo, e agora vamos voltar. A sua viagem à Itália, como é que foi? Você foi, voltou, como é que foi a recepção na Itália? Você mandou algumas imagens, gostei muito, mas eu fiquei impossibilitado também de montá-las. Mas futuramente talvez eu misture as imagens de lá com as na nossa aqui. Bem, dessa vez, eu acho que foi uma experiência muito inovadora no sentido para mim, porque ser recebido da forma que eu fui, um artista que não é italiano, o projeto das exposições que acontecem na cidade de Spello é uma pinacoteca que vem do século XII. Você imagina a história que tem dentro dessa pinacoteca. Eu fui o único artista estrangeiro a expor dentro dessa pinacoteca. Então eu fiz uma exposição individual, a recepção foi muito boa, nós estávamos na época de férias, foi agosto, uma visitação muito expressiva. E depois fui convidado, vai acontecer agora na semana do Natal, uma grande exposição com 100 artistas italianos, e eu sou o 101. Eu fiquei muito orgulhoso dessa questão de como eles me receberam como artista e como uma pessoa amiga. Então acho que eu estou começando a me interessar e pensar em morar na Itália também. Ótimo, beleza, tem muita gente pensando em morar na Itália, inclusive meus filhos. Mas tudo bem, eu quero dizer que você passou quanto tempo lá? Você passou uma semana, pelo menos? Não, eu passei mais. Teve várias questões. Eu participei, na verdade, participar do Salão Internacional State d'Arte, que acontece em 25 países, e o único artista brasileiro que está representando o país foi eu como convidado. E depois surgiu pela Associação dos Artistas de Perugia o convite para fazer a exposição na Pinacoteca de Spello, que fica perto da mesma região, porque Vila Fidelis, Spello e Perugia fazem parte da mesma região. Agora, mudando essa exposição, você aproveitando, eu sei que você aproveitou muito bem essa tua viagem. Você fez um contato lá pela embaixada, não foi? Sim, nesse instante nós começamos a fazer, eu fiz algumas performances, pintei ao vivo, fiz uma série de coisas, bebi muito vinho, comi muito queijo, foi muita, aproveitei tudo que a Itália tinha de bom, e novos contatos. E numa dessa relação foi com o Maximiliano, que é um italiano que já esteve aqui em Manaus há só um tempo. Hoje ele é um empresário que vive lá na Itália. Soube que eu estava lá na Itália e passou um contato. Ele faz trabalhos também para a embaixada. Disse, olha, tem um contato com a parte de adido cultural aqui em Roma. E ele fez o contato e eu fui lá. Eu fui recebido pela Patrícia, uma moça muito hábil nessa questão, e pediu que eu fizesse um projeto. Fiz o projeto todo, enviei para eles, e aí já recebi uma resposta positiva. Esse ano não dava mais para encaixar, porque também estava mudando o embaixador. Mas no próximo ano, com certeza, nós vamos ter uma data em Roma. Agora eu pergunto, mudando da Itália para o Brasil novamente, e para finalizar, eu pergunto, você vai apresentar
essa produção tua da Itália aqui em Manaus? Eu tô buscando um espaço. Essa exposição do Terra e Mar não é a produção da Itália. Eu fiz uma série de trabalhos em papel canson francês, com gramatura de 300, que suportou bem a ideia do que eu queria. Então fiz uma série bem interessante, um trabalho bem inovador, e eu quero mostrar em Manaus. Agora eu pergunto, para encerrar definitivamente, você está precisando de alguma coisa para pedir para o pessoal aqui de Manaus? Bem, o que eu tô querendo colocar é o seguinte: nós temos que ter mais um pouco de respeito com a produção local. Acho que o Estado tem que ter mais respeito com os artistas locais. Eu mesmo ainda sofro, apesar de todo o meu esforço para levar a cultura local para fora, representar o estado do Amazonas. Eu sou daqui, mas ainda existe essa questão ainda de um fantasma do imaginário que ainda atrapalha uma boa relação e uma boa convivência. Eu não estou chateado com ninguém, eu só quero que nós possamos nos unir para nos tornar mais fortes e poder fazer um trabalho com muito mais eficiência, com muito mais condições. Muito obrigado. Essa foi uma entrevista nossa, uma conversa natural, totalmente despretensiosa com Arnaldo Garcês.